E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Estou morrendo de saudade de todos vocês. Mas vamos lá, gente. O meu nome é Shirleila. Estamos aqui em mais uma EBD virtual. Hoje nós estaremos falando sobre a lição número 8, que fala sobre o resgate. Que resgate é esse que nós estamos falando? Vou pedir vocês para estarem abrindo as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 6, que nos diz assim: E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Aqui nós estamos falando do povo hebreu, do povo de Israel, um povo que passou por tantas coisas, né? Por tantas privações, mas também por tantas provisões do Senhor. E aqui, uma das provisões que Deus fez sobre o povo de Israel foi através do intermédio de José. Lembra da história de José? Os sonhos que ele teve, né? Que ele conversou com seu pai, conversou com seus irmãos, e isso desencadeou um ódio sobre seus irmãos com relação a ele. Vocês lembram dessa história? Então, José era filho de Jacó. Jacó foi um dos grandes pais, né? Um dos grandes patriarcas. Então, José foi vendido pelos seus irmãos, foi enganado e vendido pelos seus irmãos e levado ao Egito. E ali ele se tornou governador. Por que ele se tornou governador ali no Egito? Porque ele salvou o Egito de uma fome. E com isso, ele se tornou um dos grandes governadores do Egito. Só que os anos, né, se passaram. E ali ele trouxe sua família, ele trouxe seu pai, Jacó, e ele trouxe seus irmãos até o Egito. E ali eles se fixaram, ficaram ali durante muito tempo. Só que aí, vou pedir vocês para abrirem no capítulo 1 de Êxodo, versículo 6, que vai nos dizer o seguinte: Sendo, pois, José falecido e todos seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel se frutificaram e aumentando muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. O que isso quer dizer? Naquele momento, o povo hebreu, eles se multiplicaram de uma forma tão grande, sendo que nesse período muitos outros faraós, muitos outros reis passaram ali pelo Egito. No versículo 8 mesmo diz assim: Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Esse novo rei que se levantou não conhecia os feitos de José. Então, pelo povo hebreu se multiplicar muito, se fortalecer demais, esse faraó se sentiu coagido pela quantidade de pessoas, né, de hebreus que estavam ali naquela terra. Então, ele decide fazer algo. No versículo 9 e no versículo 10, nos diz o seguinte, dá uma olhadinha aí. A qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderosos do que nós. Olha como que ele foi coagido pela quantidade de hebreus que havia naquele lugar. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. Olha o medo que Faraó tinha de ser dominado pelo povo hebreu. Então, astuciamente, ele faz o seguinte. No versículo 11, diz assim: E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouros. Isso quer dizer o quê? Que para tentar parar o crescimento do povo hebreu, eles aumentaram as cargas de trabalho, eles fizeram de tudo para que eles pudessem parar. Aqui no versículo 13, nos diz assim: os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então eles faziam, quanto mais o povo de Deus crescia, mais eles os afligiam com o trabalho. Só que isso não deu muito certo. Ainda assim, o povo de Israel continuou crescendo, se multiplicando e se fortalecendo. E com isso, Faraó
continuou com o seu coração endurecido e com mais serviço sobre aquele povo. Então, no versículo 15, do capítulo 1, ele faz o seguinte, acompanha aí comigo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse, quando ajuntares no parto as hebreias e as firdes sobre os assentos, se for menino, mata-o, mas se for filha, deixa-a viver. Olha só como o temor, como o medo do faraó de perder a sua grandeza com relação aos hebreus. Olha a estratégia que ele tomou, olha o que ele fez para que ele não perdesse tudo aquilo que ele tinha conquistado. Sim, gente, ele matou várias crianças. Matou as criancinhas de 2 anos para baixo, ou até um pouco mais. Então, ele fez com que o povo de Israel estagnasse. Só que Deus, ele é sublime em sua grandeza. E ele colocou no coração das parteiras um temor. Elas temiam o Senhor. No versículo 17, nos fala sobre isso. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Olha como é que Deus é maravilhoso. Deus é tão sublime que ele poupou a vida de muitas crianças através da vida dessas parteiras. E através dessa iniciativa delas pouparem essas vidas, uma das vidas que elas pouparam foi a de Moisés. Que é aí que entra sobre a nossa lição, né? O Moisés, que foi um dos grandes que salvaram o povo de Israel de continuarem sendo cativos do Egito. No capítulo 2, nos fala sobre isso. No capítulo 2 de Êxodo, que a mulher, né, a mãe de Moisés, concebeu um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu ele por 3 meses. Por 3 meses, ela conseguiu esconder. Só que a criança, ela chorava muito. Então, ela decidiu, com todo amor, com todo carinho, ela fez um cesto de junco e colocou aquela criança dentro do cesto. E ali ela colocou ele dentro do rio. E no versículo 4, a irmã do menino ficou olhando, né, de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio do junco, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele. E disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó lhe disse, vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Olha como é que Deus, ele age. Aquela mulher põe o seu filho dentro de um cesto, aquele cesto é levado pelo rio. Enquanto isso, a irmã dele fica olhando de longe e aquele cesto chega até a filha de Faraó. Olha só que coisa tremenda. Chega até a filha de Faraó e o seu coração se enche de compaixão por aquela criança. E ela sabia que aquela criança era hebreia, tanto que aqui no versículo 6 ela diz, então o coração dela se enche e ela toma aquela criança para si. E a própria irmã indica para a filha de Faraó uma ama para que criasse aquela criança. Então, Moisés foi criado mais ou menos durante uns 5 anos pela sua própria mãe. E ali, sendo criado e doutrinado, né, pelos costumes hebreus. Aquela criança, ela cresce até uns 5 anos e dali, depois ela é levada de volta para a filha de Faraó. No versículo 9 diz assim, então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria, e eu te darei o seu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou o seu nome Moisés. E disse, porque das águas o tenho tirado. Moisés, ele tem 2 nacionalidades, né? Ele nasce como hebreu
e é criado como um hebreu, mas ele vive como um egípcio. Então, ele tem ali 2 segmentos. Sua mãe, que o doutrinou nas doutrinas hebreias, né, israelitas, e a sua mãe, a filha de Faraó, que também depois o cria das formas egípcias. Imagine a cabeça de Moisés depois, porque uma criança de 5 anos, 6, ela já começa a ter um pouquinho de entendimento das coisas. Imagina a cabeça de Moisés, né? Então ali ele é criado pela filha de Faraó. Mas quando ele chega numa determinada idade, ele entra em uma crise de identidade, né? Tanto que no versículo 11 diz assim: E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já grande, saiu os seus irmãos, atentou nas suas cargas e viu um varão egípcio que feria, que maltratava um varão hebreu de seus irmãos. Ele, naquele momento, ele não pensou 2 vezes em tentar proteger aquele hebreu. Mas por que será que isso aconteceu? Porque seu lado hebreu falou mais alto. Ele, naquele momento, ele quis proteger aquela pessoa. E às vezes nós caímos em uma crise de identidade parecida com essa. Fazemos uma coisa, pensamos em outra. A fase da adolescência, ela nos permite alguns momentos de conflito, né? Às vezes nós olhamos para o espelho, vemos algo que, ao nosso entender, não nos agrada. Só que aqui eu vejo que Moisés se precipitou em fazer isso, porque Deus já tinha grandes coisas para fazer ali sobre a vida dele, com relação a essas 2 nacionalidades que ele tinha. Mas isso também acontece com a gente. Às vezes nós olhamos para o espelho, vemos uma pessoa, mas queremos na realidade ver outra. E isso não só com a nossa identificação visual, mas com outras coisas também. Deus, ele nos deu uma identidade só, quer ser semelhante a Ele. E é isso que precisamos entender. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Para quê? Para protegermos aqueles necessitados, aqueles que precisam ouvir o Evangelho de Cristo. Aqui Moisés, ele protege um hebreu, né? Ele protege um hebreu de um egípcio. E nós precisamos, com a identidade de Deus, proteger aqueles que precisam e necessitam de ouvir esse maravilhoso Evangelho de Deus. Na revista, aqui, né, vem falando sobre essa crise de identidade de Moisés, desse momento conturbado que ele passou. Só que ele fez algo que não foi muito bom, né, ali para os egípcios. Ele, né, matou o egípcio que iria ferir o hebreu. Então, o que acontece? Ele corre, ele sai dali da terra do Egito e vai para a terra de Midian. E ali ele fica durante um tempo. E ali ele conhece a sua esposa Zípora, se casa com ela, né? E ali ele constitui uma família. Só que não é esse bem o caminho que Deus queria para ele. Afinal de contas, ele seria o libertador de Israel. E nesse período, Deus começa a tratar com Moisés. Moisés, ele vai, no capítulo 3, acompanhem comigo, ele vai para o monte de Horebe. Vou pedir para que vocês acompanhem comigo. No capítulo 3 de Êxodo, diz assim: Apacentava Moisés um rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho através do deserto e veio ao monte de Deus, o Horebe. E apareceu-lhe um anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e virei esta grande visão, para que a sarça se não queima. E vendo o Senhor que virava para lá, a ver, brandando Deus a ele no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não chegues para cá, tire a sandália dos teus pés, porque este lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor:
tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra que é larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar dos cananeus e do Eteu e do Amorreu, e do Farezeu e do Eveu, e do Jubeceu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os meus filhos da terra do Egito. Olha que palavra tremenda, olha que reviravolta tem Moisés. E o momento, ele é um egípcio, né? Ele é um egípcio, mata um egípcio, foge dali corrido, porque o faraó queria matá-lo por conta dessa atrocidade que ele fez com o egípcio, e Deus o transforma, começa a falar com ele, começa a modificar a sua história. E eu quero enfatizar esse momento do versículo 5, que Deus diz assim: vem, tire as sandálias dos seus pés, porque este lugar é santo. Por que Deus disse essa frase? Algumas pessoas dizem que é porque a sandália de Moisés ainda era do tempo que ele estava no Egito. Eu prefiro ficar com uma tese que dizem que para que Moisés entendesse o que Deus queria falar com ele. Como ele veio de uma criação egípcia, né? Lá no Egito, quando um servo chegava para uma divindade, seja para o faraó, seja ou fosse fazer alguma oferenda para os deuses egípcios, eles descalçavam seus pés, eles tiravam suas sandálias em reverência àquela divindade. Então, Deus fez a mesma coisa com Moisés, para que ele tirasse, para que ele mostrasse para Moisés: olha, Moisés, eu sou santo, eu sou Deus, eu sou uma divindade. E Moisés entendeu. E ali Deus começa a tratar com Moisés. Deus começa a falar com Moisés. E diz a Moisés o que ele veio fazer. E ele diz a Moisés: Moisés, eu quero que você seja o libertador do meu povo. Eu quero que você vá ao Egito. Eu quero que você volte lá e fale com o faraó. Eu quero que você volte lá e diga para Faraó para que ele liberte o meu povo. E Moisés, ele faz isso. No capítulo 7, versículo 14, Deus diz assim: e diz o Senhor a Moisés: o coração do faraó está obstinado, ele se recusa a deixar o meu povo ir. Isso quer dizer o quê? Que o coração do faraó está endurecido. Lá no Monte Horebe, Deus vai e fala com Moisés, diz a ele que ele vai libertar o povo. E com isso, Deus, no capítulo 19, no versículo 19, ele faz o quê? Diz mais o Senhor a Moisés: diz a Arão, toma a tua vara e esconde a mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre os seus tanques, sobre os seus ajuntamentos de água, para que se torne em sangue. Ali, Deus começa a fazer um mover sobre o Egito. Deus começa a enviar pragas. E Moisés volta para o Egito. Aqui na nossa revista diz o seguinte: Moisés volta ao Egito. Agora, ele era um homem diferente daquele que fugiu do Egito. Não mais impetuoso, justiceiro, e sim um homem mais manso que havia na terra. Imagine a expectativa. Depois de 40 anos, ele vai ao encontro de sua família, mas vai principalmente retomar a vontade de Deus para a sua vida, libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. A bondade de Deus é tremenda, e mesmo quando erramos, Ele nos dá a oportunidade de tomarmos o caminho de volta. Olha como é que Deus é maravilhoso. Isso a gente também pode levar para as nossas vidas. Assim como Moisés ele errou lá atrás, matando aquele egípcio, se antecipando, fazendo antecipações das vontades de Deus, Deus ainda é tão maravilhoso e misericordioso. E Ele faz isso também com as nossas vidas.
Às vezes nós erramos, nós pecamos, mas Deus ainda fala assim: olha, filho, ainda tô aqui, ainda te dou uma chance. Olha, pode segurar na minha mão. Eu tô aqui para poder te ajudar. Tô aqui para te ajudar a retomar novamente ao caminho. Só que nisso tudo, Faraó endurece seu coração, não permite que o povo vá embora junto com Moisés. Então, Deus faz o quê? Aqui na nossa revista diz o seguinte: você achou terrível o que Faraó fez com os bebês israelitas? Pois então espere ver o que Deus fez. Não é um apocalipse, mas algo muito semelhante. É o juízo de Deus em resposta ao coração endurecido de Faraó. Uma sequência de temerosas pragas é enviada por causa do terror, por conta desse terror. Então, Deus envia várias pragas. Deus envia, faz com que as águas se tornem em sangue. Isso está no Êxodo, capítulo 7 em diante, a gente pode dar uma olhada nisso. Faz com que as águas se tornem em sangue, faz com que rãs passam a entrar dentro das casas, dentro dos palácios, dos campos, faz com que tenha piolhos sobre as cabeças dos egípcios e as casas são invadidas por moscas e Deus ainda envia pestes sobre os animais de todo o Egito. E aqui, ainda na nossa revista, ainda fala que ainda há feridas sobre os corpos dos egípcios, chuvas de pedras vindas dos céus, chuvas de gafanhoto destruindo toda a plantação e uma escuridão total. E o fim delas, a morte sobre os egípcios, sobre cada primogênito dos egípcios. E isso tudo sem contar que o povo hebreu ainda estavam ali na terra do Egito. Então todas as pragas que aconteceram foram só com os egípcios, não aconteceram com o povo hebreu. E a última praga foi com a morte dos primogênitos. Então, o que Deus pediu para que aquele povo hebreu fizesse? Para que em cada umbral de porta, para que cada portal de suas portas fosse passado o sangue do Cordeiro. Olha como é que Deus remete a Cristo, não é verdade? Então, todas as portas das casas dos hebreus foram colocadas sangue de cordeiros. E ali não passou a morte sobre a vida dos primogênitos da casa daqueles hebreus. Aconteceu somente na casa dos egípcios. Então, até o filho primogênito de Faraó morreu. Foi daí que ele permitiu que o povo hebreu fosse liberto, fosse embora junto com Moisés. Olha que virada teve o povo hebreu com essa atitude de Deus. Eu creio que Deus, se Moisés não tivesse matado aquele egípcio, Deus teria feito de forma totalmente diferente. Às vezes, as nossas atitudes nos levam a consequências. Só que Deus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso, que até as consequências, ele também transforma em bênçãos para as nossas vidas. E ali, Deus faz com que cada hebreu não tivesse seus filhos primogênitos ceifados. E ali, Deus expande a sua glória e faz com que Faraó libertasse, os seus. E ali, Deus faz com que Faraó libertasse o seu povo. E é isso que Deus tem feito com as nossas vidas. Deus tem nos libertado de grandes faraós que têm nos afrontado. Às vezes, nós temos o faraó da prostituição, nós temos o faraó, da ansiedade, nós temos o faraó de vícios, nós temos faraós de várias coisas. E Deus, ele enviou Jesus para estar nos libertando, para estar nos tirando desse cativeiro. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês. E eu vou estar lendo aqui a conclusão, que nos diz assim: que tal fazermos uma parada e repensar os nossos caminhos? Eles estão nos trilhos de Deus.
ou estão nos sintonizando com o Egito? É para pensar, hein, gente? Os nossos caminhos estão nos levando para onde? Para os trilhos de Deus ou para os trilhos do Egito? Desplugando do mundo sempre é fácil, mas se pudermos imaginar o incrível caminho por onde Deus quer nos guiar, sempre valerá a pena. É isso que precisamos pensar, é entendermos o caminho que Deus quer estar nos guiando. O caminho que Deus estará nos guiando nos levará a Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, a terra que todos os hebreus, todo o Israel conseguiu chegar. E é exatamente esse lugar que Deus nos quer, em um lugar melhor, que é estar ao lado dele. Que Deus venha estar abençoando a vida de cada um de vocês. E aqui encerra a nossa aula. Vamos estar fazendo então uma oração. Pai querido, te agradeço, Espírito Santo, por essa aula. Que você venha estar acrescentando, Senhor amado, em nossos corações. Que possamos estar trilhando, Pai amado, o seu caminho. E que possamos entender, ó Pai, que o Senhor quer estar nos libertando, nos dando, Senhor, uma visão diferente, ó Pai, às vezes da nossa situação. Às vezes, Pai, a nossa identidade que queremos ter é uma, mas o Senhor tem a sua própria identidade para nós. Aquela identidade que o Senhor nos deu lá atrás, lá no Éden, nos fazendo a sua imagem e a sua semelhança. E é isso, Pai querido, que precisamos entender e que possamos conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a oração que eu te faço, te agradecendo, Pai, em nome de Jesus. Amém.